Hoje a gente vai desvendar as duas primeiras e talvez as mais importantes etapas de um processo que faz uma mágica. Ele transforma o caos da incerteza em clareza para inovar. É o design thinking. Vamos entender como as grandes ideias realmente nascem, começando lá na raiz de tudo, a empatia. Muita gente acha que inovação é tipo um raio, um momento eureka que cai do céu. Mas a verdade é bem diferente. As ideias que realmente mudam o jogo não vêm de uma resposta genial, mas sim de uma pergunta muito bem feita. Uma pergunta que só nasce quando a gente entende de verdade as pessoas. E olha só o que o Tim Brown, um dos grandes nomes da área, diz sobre isso. Essa citação resume tudo. Design thinking não é só planilha e dado. É um processo profundamente humano que usa a nossa intuição para sacar necessidades que muitas vezes nem a própria pessoa sabia que tinha. É ir além do óbvio. E para navegar nessa jornada, a gente usa um modelo mental que é bem simples, mas muito poderoso. Pensa assim. Primeiro, a gente abre o leque, explora tudo, sem julgamentos, sem restrição. Isso é divergir. Depois, com tudo na mesa, a gente começa a funilar, a focar no que de fato importa para achar uma direção. Isso é convergir. E a nossa viagem começa justamente na primeira parte, na divergência. O nome dela é empatia. E atenção, o objetivo aqui não é achar respostas. É o contrário. É expandir a nossa cabeça, mergulhar de verdade no universo de quem a gente quer ajudar. No contexto do design thinking, empatia não é um sentimento, é uma ação. É o esforço consciente de calçar os sapatos do outro, não para dar palpite ou julgar, mas para entender, de forma genuína, quais são as dores, os sonhos, as motivações daquela pessoa. E como a gente pratica essa empatia? Basicamente com 3 técnicas. Primeiro, a gente simplesmente observa, vê o que as pessoas fazem e não o que elas dizem que fazem. Depois, a gente interage, conversa, faz perguntas para cavar mais fundo. E por último, vem a imersão, que é literalmente viver na pele a experiência do outro. Essa parte de observar é uma arte. Exige o que a gente chama de mentalidade de iniciante. É como se a gente esquecesse tudo o que acha que sabe, sem julgamentos, questionando tudo, e o foco fica em 3 perguntinhas mágicas. O que a pessoa está fazendo? Como ela está fazendo? E a mais importante de todas, por quê? Depois desse mergulho todo no mundo de alguém, a equipe fica com uma montanha de informações, anotações, fotos, histórias, um verdadeiro caos de dados. E agora? A gente precisa transformar essa confusão em clareza. É aí que entra a fase da síntese. Essa imagem aqui mostra exatamente isso. A empatia nos deixa com esse emaranhado de informações. Cada pontinho aí é uma observação, uma emoção, um fato. É o que a gente chama de caos criativo, a matéria-prima de qualquer inovação. E a síntese, bom, a síntese é o processo de desembaraçar esses fios todos. É começar a agrupar as coisas, a conectar os pontos, a encontrar os padrões que mostram o que realmente importa. É aqui que o dado bruto vira conhecimento de verdade, algo que a gente pode usar. Então, que fique claro, sintetizar não é só organizar post-its na parede, é interpretar, é achar aquelas conexões escondidas, é transformar uma observação boba numa descoberta que muda o jogo. E o mais legal é começar a ver oportunidades onde todo mundo só enxergava problema. Com essas descobertas, os insights na mão, a gente sai da divergência e finalmente entra na convergência. É a fase da definição. Agora é hora de pegar a clareza que a gente conquistou e definir um problema específico, um desafio inspirador para resolver. O grande resultado dessa fase é uma ferramenta chamada ponto de vista, ou POV. E isso não é só uma frase bonita descrevendo um problema. Pensa no POV como a bússola do projeto, o que vai garantir que a equipe inteira esteja remando para a mesma direção. E um bom ponto de vista tem uma estrutura, uma formulinha bem clara. Ele sempre tem 3 partes. Um usuário bem específico, uma necessidade que seja profunda, real, e um insight surpreendente. Aquela revelação que a gente teve lá na empatia e que muda totalmente o jeito de olhar para o problema. E esse modelo transforma o conceito numa ferramenta super prática. É só preencher as lacunas. Por exemplo, um profissional que viaja muito a trabalho, o usuário, precisa de um jeito de manter a rotina de exercícios, a necessidade, porque para ele o bem-estar físico é o que garante sua confiança e desempenho mental, o insight. Viu como fica poderoso? Pronto, chegamos ao fim dessa primeira grande jornada. A gente passou pela exploração ampla da empatia e pelo foco cirúrgico da definição. Mas no final das contas, por que dedicar tanto tempo a isso? O ponto crucial é esse. Um problema bem definido já é metade da solução.
Um ponto de vista claro não só dá um norte, ele inspira a equipe. Fica a lição. A gente tem que se apaixonar pelo problema, não pela solução. Então, para a gente resumir as ideias principais: primeiro, inovação de verdade começa com gente, com entendimento humano. Segundo, o processo é uma dança. Abre a mente para explorar, depois fecha o foco para definir. E terceiro, o tempo que a gente gasta para definir o problema certo é o que permite achar a solução certa. E fica aqui uma última reflexão. Em um mundo que é obcecado por respostas rápidas, por soluções prontas, talvez a habilidade mais valiosa seja justamente a de parar, observar com calma e ter a coragem de formular a pergunta que ninguém mais está fazendo. É aí que a transformação de verdade começa.